relacionamento subintegrado é onde cada um segue independentemente do outro. É outro extremo. Tem um que eles são tão coesos que não são capazes nem de respirar separados. Um sufoca o outro. E tem alguns que eles são tão independentes, como se não fossem casados. Então são dois extremos. A virtude está no meio. A virtude está no meio. A gente tem que ser independente, mas a gente tem que também viver coligados e um comunicando com o outro e resolvendo os problemas em comum. Outra coisa, a imaturidade produz tensão sexual. Não estou falando tesão, estou falando tensão. Tensão, não é? E isso pode atrapalhar, sabe? A nossa vida sexual ocupa, pelo menos da maioria das pessoas, não é? No máximo, 2% da sua vida. Tô louco. Desculpa, Paulo, é muito? É muito? Nada pessoal, né, Paulo? Mas também tem outros que extrapolam, não? São pessoas mais calorosas, digamos assim, não é? Mas a sexualidade ocupa uma parte na vida de cada pessoa casada. Mas para uns mais, outros menos. Agora, o problema não é o tempo que vocês vivem juntos, sexualmente falando. E o problema é a falta de qualidade nesse tempo. Não é? É preciso que essa qualidade seja satisfatória para ambos. E a imaturidade impede que isso seja uma coisa até agradável, porque a Bíblia fala claramente que a sexualidade no casamento é abençoada por Deus, é satisfatória, o casal deve procurar essa satisfação até. Mas o problema é que às vezes a criancice de algumas pessoas impede que isso seja aproveitado na sua plenitude. Por exemplo, a imaturidade sexual pode trazer expectativas irreais. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, estava tendo sérios problemas no casamento, e aí ele me falou que ele costumava ir na locadora e pegar filmes pornográficos para apimentar a relação dele e da esposa. Isso vai apimentar. E o problema é que ficou ardido demais, não é? Ficou muito apimentado. E aí rompeu, porque, por exemplo, você assiste um filme é ficção. Quase todos os filmes é feito baseado na ideia de um autor lá que elaborou o filme. Qualquer filme, não só o pornô, qualquer filme. É só que no filme pornô, às vezes eles levam, não só o filme pornô, tem filme que levou 1 ano para ser rodado. Não é isso? Ficaram trabalhando 1 ano, pesquisando, juntando. E filme pornográfico não é diferente. Às vezes você vê uma coisa lá naquela relação e a tua expectativa fica muito grande com relação ao teu parceiro, tua parceira, quando você olha aquele filme. Você vê aquilo e fala, nossa, que maravilha. E no meu caso não funciona assim. Então o que está errado? É a expectativa. Outras vezes é o homem que tem uma expectativa muito grande com relação ao sexo e a mulher não acompanha essa expectativa, ou vice-versa. E isso muitas vezes, não sempre, porque há outras razões, mas muitas vezes é uma característica de imaturidade sexual. A pessoa não cresceu nesse aspecto, ainda permanece num estágio anterior do seu desenvolvimento. A outra é preocupação com o desempenho sexual. Não é? Isso acontece muito com alguns homens, assim, na nossa idade, né, Paulo? Opa. Que começa a dizer assim, nossa, eu não estou comparecendo como antes. A palavra comparecer se usa, né? Eu estive presente.
E isso pode deixar a pessoa um pouco frustrada, porque uma vez eu fui atender um paciente que tinha tido um derrame, ele já era um senhorzinho, e a esposa dele uma senhorazinha, já de um casal de velhinhos, e ele tinha tido um derrame que deixou ele paralisado uma grande parte do corpo, inclusive nos aspectos sexuais. Então, quando ele conversava comigo, ele chorava muito. E ele falava, olha, eu estou com a minha esposa viva e eu não consigo fazer mais nada com ela. E ela perto falava assim, mas não faz mal, eu quero você. Nós já vivemos a nossa vida sexual que tínhamos que viver. Não precisa mais. Mas para ele se preocupava muito que não estava desempenhando. Isso naquele caso, mas tem pessoas que não tiveram derrame e têm esse sentimento. Olha, acho que eu não estou sendo como eu deveria ser. Eu não estou agradando suficientemente meu marido. Ou não estou sendo competente para minha mulher. E tem muitos que até falam, foi bom para você, bem? Não é? Depois, como quem diz, fala que sim, para eu me sentir mais forte, né? Para melhorar minha autoestima. Outra coisa que a imaturidade produz no aspecto sexual são as inibições. Muitas pessoas são inibidas demais. Eu conheci uma pessoa, sempre estou citando pessoas que eu conheci, mas também 50 anos conheci muita gente, né? E ela estava casada há 12 anos. E ela disse, olha, eu nunca tive uma relação com meu marido com a luz acesa. Porque eu tinha muita vergonha de tirar a roupa dele. Eu tinha que apagar a luz, senão eu não tinha coragem de tirar a roupa na frente dele. Quer dizer, mostra mesmo uma inibição, não é? E às vezes a pessoa tem inibições na prática, nos modos, no jeito de fazer, na maneira, não é? Nas posições. E não vou falar muito, vocês são tudo casados, vocês entendem, né? Mas tem pessoas que são inibidas, muitas vezes por causa do pudor, outras vezes por causa do jeito que foram criados, dentro de um sistema muito opressor, um sistema que ficava podando, e a pessoa vai ter dificuldades mesmo. Mas tudo isso a gente pode aprender. Essa é a boa notícia, né? Nós cristãos podemos aprender. E não é pecado. O sexo no casamento, ele é abençoado. E ele é até estimulado pelas Escrituras. Outra coisa, diferenças de impulso. Não é? Mas isso afeta mais os homens do que as mulheres. Tem alguns casos onde que a gente vê que algumas mulheres têm um impulso sexual mais acirrado que o homem. Mas muitas vezes é o homem que é galo, digamos assim, não é? Que é galo. Nós temos um... Não entendeu? Eu vou explicar melhor. Eu tenho um galinheiro que tem 5 galinhas e um galo. E ele acha pouco. E outro dia eu estava lá com meu filho, e acho que com o Norberto, eu estava lá, né, Norberto? E aí, a galinha começou a comer, o galo subiu na galinha. Aí o Norberto falou, olha, ele está subindo na galinha. Eu falei, espera, dali 5 minutos, ele subiu de novo. Falou, mas ele já não tinha feito? Eu falei, fez, mas faz 5 minutos atrás, meu amigo. Não, foi assim mesmo. Então, a diferença de impulso entre os seres humanos também é igual entre os animais. Agora, claro que tem alguns homens que são mais e outros menos. Tudo vai depender da sua criação, da sua cultura, da sua maturidade ou da sua imaturidade. Porque isso é característica de maturidade quando a pessoa... Nem sempre, viu? Nem sempre. Não podemos jogar tudo culpa na falta de amadurecimento. Mas muitas vezes
Essas diferenças de impulso é mesmo porque a pessoa não se desenvolveu adequadamente. Outra vez, a boa notícia é que a gente pode aprender. Outra coisa que pode prejudicar na relação são as poucas oportunidades de privacidade. Você, quando acaba de casar, você está livre. Você pode andar na sua casa como você quiser, você pode ter um relacionamento constante, sem muita dificuldade, mas depois que você tem 2, 3 bebês, 4, 5 filhos, ou até mais ou menos, já não dá tanta oportunidade como antes. Já é anticoncepcional, já. Um já é tipo de anticoncepcional mesmo, porque já impede a tua liberdade plena. E outras vezes não é o filho, outras vezes é a ocupação. Você tem tanta ocupação, a esposa tem tanta ocupação, que não tem tempo para se dedicar a uma coisa tão importante, que não usa tanto tempo, mas que é importante na relação. A sexualidade é importante, faz bem. E olha, para os mais gordinhos, queima 250 calorias cada ato. Então, até nesse aspecto, o relacionamento sexual é positivo. No casamento. Fora do casamento deve queimar umas 10 mil, porque tem a ansiedade, da preocupação e das mancadas que podem ocorrer. Eu coloquei aqui o Shrek e a Shreka. Não é? Porque simboliza um casal feliz, não é? A maturidade nos faz compreender os verdadeiros motivos que justificam um casamento. Sabe, muitas pessoas casam porque querem fugir de casa. Já encontrei alguém assim. Eu preciso casar logo porque não aguento mais viver com a minha mãe, não aguento mais meu pai, eu preciso casar. Isso é uma fuga, isso não é um bom motivo. Tem pessoas que, eu vou casar porque ela é linda. Mas o tempo vai fazer com que ela deixe de ser linda. E aí? Então, muitas vezes a pessoa não compreende os motivos verdadeiros que justificam um casamento. Só uma pessoa madura é que entende. Madura que eu digo no sentido espiritual, inclusive. Por que as pessoas casam? Por que as pessoas se casam? Olha só. O Stevens, ele diz, as pessoas vêm com uma taça vazia para o casamento, dizendo, eu preciso de segurança, preciso de afeto, preciso dar direção à minha vida, preciso de consolo, de estímulo, preciso de uma identidade, preciso saber quem sou, e eu venho até você com a minha taça vazia, e sei que posso enchê-la. Em outras palavras, a pessoa está dizendo, olha, eu vim para você me satisfazer. Eu tenho muitas necessidades, e eu espero que no casamento você venha suprir tudo isso para mim. E aí você conversa com o outro, e ele diz assim, eu também. Acontece que eu também tenho uma taça vazia. E aí, acaba quebrando as taças, ou ficando cheia de ar. Porque se você espera que o outro venha satisfazer as tuas necessidades e não queira satisfazer a do outro, então você corre o risco de atrapalhar o relacionamento. Casamento não é como comprar um carro. Escolher um cônjuge não é como escolher um carro ou um vestido. Você vai lá na loja, olha, examina, vê qual é o melhor e discute o preço. Tal. Casamento não é assim, não. Casamento não se trata de fazer a melhor escolha possível. De jeito nenhum. Porque se você pensar que tem que ser a melhor escolha possível, você vai casar e depois vai ficar com inveja do vizinho. Ou do outro. Fala, nossa, minha mulher não é igual a dele. Casamento não é isso. O que é o casamento? A Bíblia fala do casamento como um chamado, uma vocação. Isso daí,
altera totalmente o conceito que a gente tem da relação matrimonial. Quando você entende que o casamento é uma instituição divina, não é? Gênesis 2:22 diz: e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, a partir daí, houve uma relação entre homem e mulher, uma coisa feita por Deus. Nós são poucos animais na natureza que são capazes de exercer o companheirismo com o outro sexo. O ser humano é capaz disso. Ele tem uma capacidade de exercer companheirismo. E Mateus diz assim: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu sublinhei ali o que Deus ajuntou para mostrar quem é o criador do casamento. Casamento é uma criação de Deus. Não foi uma invenção da Rede Globo. É uma invenção de Deus. Foi criado pela sabedoria divina. Casamento é uma invenção, digamos assim, de Deus. E é uma vocação. Nós somos chamados para isso. Olha o que a Bíblia diz em Coríntios. 1 Coríntios, né? 7, 17 a 24. Está meio coberto. Eu não sei se é primeiro ou segundo. Depois você confere aí. Diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus tem chamado. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Eu não peguei todos os versículos porque ia ficar muito longo. Eu peguei só essa parte onde recomendo: olha, ande de acordo com a vocação que você foi chamado. O casamento é uma vocação. O casamento é um chamado de Deus. Por isso que eu disse, não é apenas uma escolha. Não, o casamento é uma instituição divina. Assim como é a igreja. Assim como é a sua salvação. Se você é cristão, se você já foi batizado em Cristo, você foi vocacionado para ser cristão. E, portanto, ande conforme Deus te chamou. Você foi chamado para ser casado, para exercer companheirismo. Portanto, ande de acordo com essa vocação. Isso muda totalmente a visão que algumas pessoas têm sobre casamento. Estejamos conscientes disso ou não, casamos pelas necessidades e anseios que Deus implantou nos nossos corações. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Por isso, Deus implantou no ser humano uma necessidade de ter uma companheira, de ter um companheiro. Deus criou uma auxiliadora que era semelhante, mas diferente do homem. Semelhante em alguns aspectos e diferente para que possa haver uma certa atração e para que possa haver um companheirismo. Somos criados com um desejo pelo sexo oposto. Não para satisfazer tão somente o nosso impulso sexual, mas também para satisfazer o apetite que temos pela intimidade. Porque quando você chegar numa idade mais avançada e você descobrir que a sexualidade não é tudo na relação, você vai descobrir que o que é tudo é intimidade. É a intimidade que é legal. Não que o sexo não seja legal, mas a intimidade supera. Deus nos criou com essa necessidade. E por isso, quer queiramos ou não, casamos por isso. É um relacionamento de curto prazo,
não consegue satisfazer esse desejo. Você pode ver que tem pessoas que vivem como um homem hoje, outro homem daqui outro dia, outro mês, e troca de marido, de mulher, como se trocasse de roupa, e vai. Essa pessoa nunca está satisfeita. Porque não é essa a necessidade do âmago, do íntimo da pessoa. Nós temos uma necessidade de intimidade mesmo, de companheirismo. Diz, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nós fomos criados com uma carência de intimidade. Esse estado não pode ser obtido em sessões de terapia ou na exploração do corpo alheio. Esse estado só pode ser conseguido através do pertencer um ao outro. É só isso. Saber eu me pertenço, eu pertenço a ela, ela se pertence, ela me pertence. E com esse conceito, o casamento vai em frente. Porque aí você entendeu que é uma vocação. O casamento é um convite para crescer, para se transformar numa pessoa mais madura. Em Tessalonicenses 3:12 diz: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos. Aí você pode dizer, mas ele não está falando aí do casamento. Está falando do quê? Está falando de relações cristãs, relações entre as pessoas. E você quer relação mais próxima da igreja, da vontade de Deus, do que o casamento? A família é uma mini igreja. A família, o marido e a mulher é o símbolo de Cristo e a igreja. Está falando do casamento, sim. Crescimento leva à maturidade. Por isso que nós falamos sobre isso hoje, né? O relacionamento deve crescer. O relacionamento deve se transformar. Você deve aperfeiçoar a tua relação com teu parceiro, com tua parceira, cada dia. Você deve aprimorar, procurar estar sempre melhorando. É por isso que eu fico feliz de ver um encontro como esse e vários casais aqui. Porque essa é até uma forma de aprimorar. Essa até é uma forma de adquirir algumas informações, alguma coisa que possa ajudar. Eu espero, né? Não sei, porque pode ser que também não, né? Cada membro da família deve encarar os problemas que surgem e, com a ajuda de Deus, resolvê-los. E não fugir, não deixar a tromba crescer, não ficar emburrando, não ficar levando para mecanismos de defesa, não. Cada problema que tiver na família, cada membro tem a responsabilidade de se esforçar para resolver. Nós temos um problema na igreja, o que a gente deve fazer? Vamos resolver o problema na igreja, não adianta fugir, não adianta querer esconder. Tem sujeira na sua casa? Não adianta jogar debaixo do tapete. Tem que varrer. E precisa resolver. Então essa responsabilidade nós temos no casamento. O casamento é também uma excelente oportunidade para se aprender a amar. Você sabe que o amor, a gente aprende. Muita gente acha que amor é um sentimento que surge assim, de eu gostei daquela pessoa, bati o olho nela, me apaixonei. Se você falou me apaixonei, falou correto, porque paixão, sim, mas amor não. Amor é um sentimento, mas é também uma decisão. Amor é algo que se desenvolve, que cresce. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses que o vosso amor aumente mais e mais. O amor é possível aumentar e se desenvolver. E o casamento é um dos melhores lugares para a pessoa aprender a amar. Amar é o quê? Amar é colocar os interesses do seu cônjuge acima dos seus. Quando os dois pensam assim, não tem problemas. Resolve, todos os problemas serão resolvidos. Mas o problema é que muitas vezes nós queremos encher a nossa taça. Não é? Queremos que o outro encha a nossa taça. E a dele que fique vazia. Filipenses diz assim: nada façais
por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo. Você considera o seu marido superior a você? Você considera a sua esposa superior a você? Cada um deve considerar o outro superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista, como diz a segunda parte do versículo, o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amar é assumir um compromisso incondicional com uma pessoa imperfeita. Eu gostei dessa frase, né? Eu peguei de alguém, mas é legal. É assumir um compromisso incondicional, sem condições, com uma pessoa imperfeita. Você casou com uma pessoa que não é perfeita. Aliás, não existe uma pessoa perfeita. E amar é você assumir um compromisso com essa pessoa. Muita gente se casa não para amar, mas para ser amada. E logo vão dizer, nosso relacionamento não mais satisfaz as minhas necessidades. E aí acaba o casamento. O amor é de tal grandeza que jamais poderá ser experimentado numa noite juntos, numa paixão passageira, ou num planejamento limitado. O amor, ao invés de você se sentir pressionado, prisioneiro no seu relacionamento, você o aceita como um jardim em que se cultiva a liberdade, a personalidade e a maturidade. Essa é a tarefa primordial do casamento. É você cuidar da tua relação como se você estivesse cuidando de um jardim. Para que ele fique bem bonito como esse que está aí. Está acabando, viu, gente? Eu sei porque a hora está avançando, mas eu falei que antes da uma terminava. As marcas da maturidade. Quer dizer, atitudes adultas de maturidade. Primeiro, a dedicação. Uma pessoa madura, ela é capaz de se dedicar a outra. Se dedicar mesmo, pensar no interesse e no bem-estar da outra pessoa. A maturidade, ela faz com que a pessoa seja persistente. Ela é capaz de continuar. Perseverar, mesmo quando a situação não é favorável. Amar, dentro do esquema de maturidade, é ter sensibilidade, é sentir, é perceber a necessidade das pessoas. É também uma boa comunicação. Já falamos um pouco sobre isso. E a capacidade de perdoar. Capacidade de perdoar não depende da outra pessoa me pedir perdão. A pessoa que é capaz de perdoar, ela vai relevando as coisas que não lhe agradam, mesmo que outra pessoa não peça perdão. Ela é capaz de relevar, de suportar. É lógico que ficaria muito melhor se a pessoa pedisse perdão. Mas se não pedir, você tem que ter esse sentimento de que vou perdoar, vou deixar para lá. Deus fez o casamento irrevogavelmente por amor. O seu próprio amor de Deus e o nosso. É por isso que, segundo o livro de Gênesis, Deus se fez o promotor do casamento. Então, quem promoveu o casamento foi Deus. Portanto, o casamento é uma vocação, é um chamado. E devemos tratar isso como tratamos a nossa relação com Deus.